controle em processo. Então, preparei adequadamente a minha formulação, tive todo o cuidado no processo de manipulação. É importante eu verificar se todo esse processo, de todos esses cuidados, resultaram numa forma farmacêutica com a qualidade requerida, né, necessária para se conseguir uma formulação adequada. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar na determinação do peso. A legislação prevê que eu preciso fazer para todas as formulações manipuladas na farmácia a verificação final, né, dessas cápsulas, verificando então o peso, a dose unitária de cápsulas, comprimidos, sachês ou flaconetes que sejam manipulados. Essa determinação de peso vai verificar se as unidades de um mesmo lote vão apresentar uniformidade de peso. Doses múltiplas, como pós a granel, granulados, etc., eu vou possibilitar, então, a verificação da homogeneidade no invase, né, se eu tenho quantidades equivalentes no invase de cada frasco. As pesagens devem ser feitas em balanças com sensibilidade adequada. Então, sempre considerando aquilo que nós já comentamos, de que a última casa decimal da balança não deve ser utilizada na pesagem. Então, preferencialmente as semianalíticas com 3 casas, ou, nos casos de doses menores, utilizar aí as balanças analíticas com 4 casas decimais. Vamos proceder então à determinação do peso em cápsulas ou em sachês. Conforme o método preconizado pelo Formulário Nacional, a gente vai então utilizar uma metodologia que foi desenvolvida especificamente para a farmácia magistral. A gente considera que esse é o único método possível para a farmácia, porque não requer a destruição da amostra para a realização do ensaio e necessita apenas de 10 unidades para sua realização, tornando o processo mais rápido e mais seguro até para que a farmácia o realize. As etapas que a gente tem aí no peso médio, então, a primeira etapa seria a determinação do peso do invólucro. Esse peso do invólucro, ele é constante para o lote que eu estiver trabalhando. Então, isso pode ser feito até mesmo pelo controle de qualidade no momento do recebimento do meu lote. Eu vou verificar, então, o peso médio de 20 cápsulas vazias, pesadas uma a uma, somo o peso das 20 cápsulas e divido por 20, tá? E aí ele vai ser constante para aquele lote. Então, se eu tenho lá a cápsula número 0, verde e branca, lote XYZ, ele sempre vai ter aquele peso médio, né, que eu já determinei previamente. Mudou o lote, mudou o tamanho da cápsula, mudou a cor da cápsula, preciso realizar novamente a determinação do peso do invólucro. A segunda etapa, então, é determinar o peso médio teórico dessa formulação. De acordo com o que eu tiver especificado na minha ficha de pesagem ou na ordem de produção, o meu peso teórico, então, é a soma do peso médio das cápsulas vazias, que eu já obtive na primeira etapa, mais o peso de todos os recipientes que eu tiver utilizado na formulação e mais o peso de todos os fármacos contidos nela. Então, a soma desses 3 elementos, do peso médio dessas cápsulas vazias, o peso do recipiente e o peso do fármaco, vai resultar, então, no meu peso teórico. A terceira etapa é determinar o peso médio real e o desvio padrão relativo da formulação. Para isso, eu vou pesar individualmente 10 unidades da formulação que vai ser avaliada, né? Então, eu peso individualmente e anoto cada um desses 10 valores e divido por 10, vou ter o peso médio. Tá? O desvio padrão relativo é o desvio padrão dividido por esse peso médio vezes 100. Atualmente, a grande maioria das farmácias já tem acesso a processadores estatísticos que vão realizar esses cálculos de uma forma mais rápida e mais segura, né, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos aí de falhas no processo de cálculo. Então, é fundamental que a gente mantenha uma atualização e para que possa imprimir, inclusive, um ritmo de trabalho maior, você consiga uma produtividade melhor utilizando a tecnologia disponível atualmente. Para ser aprovado, então, no peso médio, não mais que 2 unidades podem estar fora dos limites estabelecidos.
Para formulações com até 300 miligramas, eu posso ter uma variação de 10% para mais ou para menos. Para formulações acima de 300 miligramas, eu posso ter uma variação de 7,5%. Nenhuma dessas cápsulas pode estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada, ou seja, mesmo que eu tenha até 2 fora desse padrão de 10% ou 7,5%, nenhuma delas pode estar acima ou abaixo de 20% nos casos das formulações até 300 miligramas, ou acima ou abaixo de 15% no caso das formulações acima de 300 miligramas. Então, esses são os parâmetros estabelecidos pela legislação que têm que ser observados como fator de aprovação ou reprovação no peso médio. O desvio padrão relativo, ele deve ser de no máximo 4%, né, para que a formulação seja aprovada. Por último, então, a gente vai determinar a variação teórica do conteúdo das cápsulas. Supondo que o conteúdo das cápsulas está homogêneo, eu vou calcular as quantidades teóricas mínima e máxima de pó. Aquilo que eu deveria ter na minha formulação e a variação, então, da cápsula mais leve e da cápsula mais pesada. A quantidade teórica mínima, então, é dada pelo peso da cápsula mais leve, dividido pelo peso teórico vezes 100, e a quantidade teórica máxima é o peso da cápsula mais pesada, dividida pelo peso teórico vezes 100. Então, obtendo então essas quantidades teóricas, as quantidades máxima e mínima, elas têm que estar contidas no intervalo de 90% a 110%, ou seja, uma variação de 10% em relação àquilo que elas deveriam apresentar, né, como peso teórico.